Muito obrigado, Viviane Abreu, pelas informações. 10h22. CBN, Café com Política. Bruno Silva aqui conectado com a gente, falamos aí com a Vivi a respeito de regras importantes que os eleitores, principalmente dessas cidades que terão o segundo turno, precisam estar atentos e para que o processo ocorra também de maneira transparente, né? A gente trouxe dados recentes das denúncias de crimes eleitorais lá no aplicativo Pardal, né? Com ranqueamento, apontando aqui a região até com mais registro do que a própria capital paulista. Bruno Silva aqui com a gente para trazer um pouco mais do seu pitaco. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira, todos Muito os nossos bom dia. queridos ouvintes, né? Eu acho que é chegada a hora, como diz o popular, né, Sandra? Agora a reta final, mais do que nunca, a gente espera que as pessoas possam fazer o seu voto de maneira qualificada, participem das eleições e, claro, tomem cuidado aí, acima de tudo, com aquelas mesmas práticas que a gente já havia chamado a atenção no primeiro turno, né? Que envolve não só isso que a gente está dizendo aqui, que a Vivi trouxe, né? Que tem a ver com a questão da prisão, para que não haja nenhum tipo de abuso, mas também acho que o papel ativo do eleitor tem sido cada vez mais importante do ponto de vista da fiscalização do processo eleitoral como um todo, né? As denúncias pelo aplicativo Pardal são fundamentais, as denúncias, principalmente no dia da eleição, em casos envolvendo boca de urna e outras tantas situações. E curioso, até mandei mais cedo no nosso grupo aqui, né, que a gente vai fazendo vai afinando os temas, vai compartilhando informações interessantes. Como no Pará, né, Felipe Pereira? A gente teve aí o uso do óculos, né? Um óculos espião que estava sendo utilizado para que de alguma forma a pessoa entrasse com aquele óculos, fizesse a votação e aí ficasse confirmado depois, né, de que a pessoa realmente votou naquele candidato. Ou seja, a criatividade no Brasil para fraude, infelizmente também, ela é sempre infinita. Eu acho que vocês vão lembrar que há muitos anos atrás era permitido, né, que crianças relativamente maiores fossem votar junto, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram a descobrir, se não me falha a memória, foi na região sul, que tinha uma criança que era impressionante, o que ela tinha de vô, tio, padrinho e tudo, porque na mesma sessão eleitoral essa criança tinha entrado umas 15, 20 vezes no processo de acompanhamento de votação. Ou seja, era alguém que estava sendo ali de algum modo aliciado para acompanhar e chegava lá e digitava o número do candidato na urna. Ou seja, né, as fraudes nesse sentido, e aí perceba, não é fraude do sistema eleitoral, é fraude em termos de práticas, né? Que muitas das vezes aqueles candidatos que não têm um comprometimento ético com a política e nenhum respeito em relação ao eleitor e às regras, acabam tentando fazer para poder burlar o sistema, né? Acho que a Justiça Eleitoral veio travando algumas coisas nessas últimas eleições, a questão da proibição do celular, para que não avance com ele para dentro, né, da cabine de votação. O aplicativo Pardal, como a gente está dizendo aqui, acho que ajudou bastante, principalmente do ponto de vista de fiscalização das campanhas, mas ainda assim, hora ou outra, a gente fica surpreendido aí com algumas práticas como essa agora do óculos espião. Ourilândia do Norte é a cidade em que houve essa denúncia, né, feita por uma mesária que acabou chamando a atenção aí, registrou inclusive um boletim de ocorrência. Ourilândia do Norte fica a 940 quilômetros de Belém, capital do Pará. Olha só, né, tá vendo? Bruno, trazendo um pouquinho para a nossa política ativa na Câmara de Campinas, ontem teve sessão que, que fez alteração de algumas leis que já são consideradas defasadas, né, de critérios, né? Revogados, isso, Felipe, porque já não tem aí validade mesmo diante do cenário atual. E tem também já previsto para a sessão de amanhã uma discussão de que proíbe a nomeação de condenados por racismo em cargos públicos aqui na cidade, considerando uma lei federal e que estabelece que só termina também o processo contra essa pessoa após o cumprimento comprovado da pena. Acho que é importante a gente tentar se blindar de todas as formas possíveis e imagináveis, nesse sentido tá correto, né, a leitura do Poder Legislativo como um todo. E eu queria chamar a atenção quanto a isso que você falou da questão das leis, né, Sandra? Porque, de acordo com algumas informações do próprio Poder Legislativo, que têm sido publicadas na sua página, né, foram analisadas mais de 15.260 leis ordinárias e complementares, publicadas desde 1940, né?
E apesar de já obsoletas, vale lembrar que elas ainda fazem parte do ordenamento jurídico, por isso a importância de você, de alguma forma, tentar retirá-las desse ordenamento. Só que isso me chama a atenção para um outro fato, que eu queria até trazer o ouvinte aqui, porque logo, logo vai começar um novo legislativo, uma nova composição, e aí os vereadores vão mostrar a que vieram. O que eu fico sempre pensando? Por que o legislativo se preocupa tanto em aprovar uma quantidade significativa de leis, que são leis, como a gente está vendo, óbvio, tem um fator do tempo que vai mudando, mas ainda assim, se a gente parar para pensar, de 1940 a 2024, 15 mil que são obsoletas, fora aquelas que estão em validade, olha o tamanho da produtividade do legislativo. E o que eu quero chamar a atenção? Será que tem necessidade disso tudo? Porque, às vezes, o que eu imagino aqui, né? As pessoas ficam muito pressionando o legislativo. O legislativo tem que legislar, o legislativo tem que fazer as leis, o legislativo tem que isso, o legislativo tem que aquilo. E eu, particularmente, tenho pensado cada vez mais e refletido sobre isso, que eu acho que o legislativo, a principal função dele é fiscalizar. Eu acho que os parlamentares, cada vez mais, precisam ficar de olho na fiscalização, precisam ficar de olho na execução do orçamento, precisam se qualificar do ponto de vista do debate da alocação da prioridade orçamentária. Toda semana a gente fala aqui, orçamento mal planejado. Qual é a primeira coisa que a gente já vê na sequência? Um monte de projeto, né, de abertura de crédito disso, abertura de crédito do outro, para ficar adaptando o tempo todo o orçamento, porque no momento de fazer o debate da lei orçamentária não foi feito com qualidade, né? A gente precisa começar cada vez mais a pensar assim, como sociedade é necessário que a gente pressione o poder legislativo para sair um pouco dessa lógica do produtivismo de baseada e entrar definitivamente numa dimensão mais qualitativa de acompanhamento do recurso e da política pública. Eu acho que é isso que cada vez mais a sociedade precisa e é isso que vai ficando para a gente cada vez mais evidente, porque essa quantidade de lei me chamou muito a atenção quando eu vi esse dado levantado. É muita legislação, para muitas das vezes um efeito que quando você vai ver na prática, é um efeito quase que nulo, né? Então, por isso que inclusive muitos dos vereadores acabam dizendo o seguinte, não, a gente produz, a gente faz, aí chega no momento de dar o feedback para a população, fala, olha, aprovei tantas leis, 50 leis, 100 leis, 200 leis, como se isso necessariamente mudasse qualitativamente o rumo da política na cidade. Então, acho que é importante nós, como cidadãos, agora nessa nova Câmara que está chegando, entendemos sobre o que vamos cobrar esses representantes, de que formas vamos cobrá-los, e se eles estão fazendo essa função de fiscalização através de diversos instrumentos. Porque olhar para essa outra produção legislativa é cada vez mais importante. Quantos requerimentos estão sendo feitos para poder acompanhar se o recurso de fato está chegando onde deveria chegar? Quantos contratos de fato estão sendo acompanhados para a obra não demorar e a licitação não se tornar nula? Campinas está com o problema do transporte que ainda não foi resolvido de algum modo, né? Então por que não fiscalizou já lá atrás os contratos? Aí depois fica também jogando tudo no colo do executivo. Então acho que assim, aproveitar esse momento de mudança, de transformação, para a gente dar uma recalibrada no olhar no legislativo no que diz respeito principalmente a pensar o seu padrão de produção e o que realmente é importante, viu, gente? Dado o recado, Bruno Silva, obrigada e até amanhã. Eu que agradeço, Sandra, Felipe, os nossos queridos ouvintes, um forte abraço. Amanhã a gente está de volta. Valeu.